E aí, colega, beleza? Tá isolado? Tá de quarentena? Tem ido ao shopping? Não, shopping está fechado. Tem ido à praia? Não, tem chovido, que sorte, né? Tudo bem que hoje está fazendo até um solzinho, mas tem chovido. Tem saído com a galera? Não, porque você está de quarentena. Tem lavado as mãos? Ó, as minhas estão lavadas aqui, ó. Como é que tá? Beleza? Veja só, no último, no último vídeo, nós vimos que houve uma revolução em Portugal. Exigiu a volta de Dom João VI para Portugal. Dom João VI deixou de ser, no caso, o monarca absolutista para se tornar um monarca constitucional, aquele que tem que governar seguindo uma constituição, novidade, perdeu o poder. Mas Dom João foi esperto. O que ele fez? Ele, meio que desrespeitando as cortes de Lisboa, ele voltou para Portugal, sim, mas deixou Dom Pedro aqui. E ainda deu um conselho para Dom Pedro. Pedro, essas cortes de Lisboa, esses parlamentares, eles vão recolonizar o Brasil. Preste atenção, Pedro. Os brasileiros não vão aceitar recolonização. Não vão aceitar o fim da abertura dos portos. Não vão aceitar deixar de ser Reino Unido a Portugal e Algarves. O que vai acontecer então? Lei de Newton, ação e reação. A ação das cortes recoloniza o Brasil. A reação dos brasileiros, a independência. Então, Pedro, me lembro como se fosse amanhã, Dom João falando isso. Então, Pedro, preste atenção. Se houver um processo de independência, que você lidere esse processo. Que você pegue a coroa do Brasil e coloque sobre sua cabeça. Prefiro você no trono do Brasil do que um aventureiro qualquer por aí. Foi o conselho que ele deu a Dom Pedro e ele não estava errado. Ele voltou para Portugal, Dom Pedro ficou. Os deputados das cortes pediram que Dom Pedro fosse. Dom Pedro enrolou e no dia 9 de janeiro, famoso dia do Fico, falou: não volto para Portugal. E aí as cortes mandaram uma série de decretos para cá, mandaram inclusive prender Dom Pedro. Dom Pedro não colocava nenhum decreto em vigor sem o cúmplice dele. Quando Dom Pedro recebeu ordem de prisão, ele não estava no Rio de Janeiro, queriam prendê-lo para que ele fosse levado para Portugal, ele não estava no Rio, ele estava a caminho de São Paulo, e quem estava no Rio de Janeiro, na regência do Brasil, era a esposa dele, Dona Leopoldina, uma princesa, uma arquiduquesa austríaca, que foi a primeira mulher a governar um país nas Américas, né? Já que ela se tornou regente do Brasil ali em 1822, então ela era governante. E aí ela e um conselheiro de Dom Pedro, um cara muito importante chamado José Bonifácio, eles mandam cartas, mandam mensageiros correrem atrás de Dom Pedro. Naquela época tinha que ser a cavalo, né? Não tinham inventado ainda o zap. Então o mensageiro alcança Dom Pedro num lugar chamado Ipiranga, num riachozinho chamado Ipiranga. Dom Pedro lê as cartas e toma a decisão que nós chamamos de Declaração da Independência do Brasil. Era tarde do dia 7 de setembro de 1822 e Dom Pedro manda que os soldados que o acompanhavam, né, os políticos que o acompanhavam, que arrancassem as insígnias portuguesas de seus uniformes e de seus chapéus, e a partir dali foi declarada a independência do Brasil. Tem aquele quadro bonito do Pedro Américo, está até aí no slide, já viu aí no slide? Aquele quadro bonito do Independência ou Morte, ninguém sabe exatamente se foi daquela maneira, mas ficou bonitinho. Ficou bonitinho? Deixa. Na verdade, Brasil e Portugal rompiam laços a partir dali. Era a declaração de independência do Brasil. Acabou aí? Nem um pouquinho. Primeiro problema de Dom Pedro. Vários grupamentos militares portugueses instalados no Brasil não aceitaram a independência dele. Outros aceitaram, mas boa parte dos militares portugueses espalhados pelo Brasil não aceitaram a independência. Segundo, Portugal praticamente declarou guerra ao Brasil. Era a guerra de independência do Brasil. De um lado, Dom Pedro e os partidários da independência. Do outro lado, as tropas portuguesas que vinham de Lisboa e as que estavam no Brasil e não aceitavam essa independência. O Brasil não tinha marinha de guerra e precisava de uma marinha de guerra. Então ele contratou um mercenário escocês chamado Cochrane, que através de navios alugados e mercenários, ele combateu a marinha portuguesa. Em terra,
muitos brasileiros pegaram em armas contra os portugueses na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Pará, no sul do Brasil, e vários combates foram travados durante mais ou menos um ano. Há quem diga que isso custou, o saldo de mortos aí foi entre 2.000 e 3.000 mortos, portanto a independência do Brasil não foi pacífica, como aliás nada no Brasil foi pacífico. E a partir de um certo momento, Portugal viu que não tinha possibilidade de vitória, que a vitória custaria muito mais caro do que a manutenção do Brasil como colônia. E aí, através da Inglaterra, Portugal e Brasil negociaram um acordo de independência, onde o Brasil pagou a Portugal uma indenização por sua independência. Essa indenização paga a Portugal, ela na verdade ela é interessante porque o Brasil pagava a Portugal aquilo que Portugal devia à Inglaterra. Ou seja, a dívida externa que o Brasil tinha, o que Portugal tinha com a Inglaterra, foi transferida para o Brasil. E curiosamente, boa parte dessa indenização paga a Portugal foi para indenizar os livros da Biblioteca Real Portuguesa que ficaram no Rio de Janeiro. Está aí uma dívida bem construída, né? O acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é maravilhoso e foi pago ali naquela indenização de independência. Depois o Brasil foi recebendo reconhecimento por sua independência de outros países. Há uma rixa, uma divergência de quem teria sido o primeiro a reconhecer a independência do Brasil. Se foram os Estados Unidos ou as Repúblicas Unidas do Rio da Prata, que hoje se chama Argentina. Há uma briga aí. A maior parte dos historiadores acha que foi os Estados Unidos. Mas o que interessa isso? E aí o Brasil foi recebendo reconhecimento. Nesse meio tempo, o Brasil já existia enquanto país, né? Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil. E aí o Brasil se tornou a primeira e única monarquia de longa duração do continente americano. Existiram outras duas monarquias de menor duração, México e Haiti. Mas o Brasil foi uma monarquia de longa duração a partir dessa coroação de Dom Pedro I. Tem início aí o período chamado de Primeiro Reinado, que nós estudaremos mais adequadamente em outra oportunidade. Façam as atividades da sua apostila, do seu livro, façam as atividades que nós vamos propor a vocês daqui a pouco e qualquer coisa revejam as aulas, revejam os slides e vamos estudando. Bom isolamento, até um dia desses.